Olá, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Império Romano, né? Em especial a monarquia. Hoje vamos começar a falar um pouco mais sobre o Império Romano, esta que foi a última grande civilização da Idade Antiga, né? Na aula de hoje nós vamos entender como ela começa, seu desenvolvimento, a monarquia, a república, o império e, por fim, a sua queda. Para começar, é preciso lembrar que a história de Roma é dividida em três fases: a fase da monarquia, a fase da república e a fase do império. Então vamos entender a partir de hoje como essa civilização se tornou tão importante ao longo da história. Eu quero dividir essa aula em três. Vamos começar falando hoje sobre a monarquia, depois vamos falar sobre a república, por fim, vamos falar na última aula sobre o império e a sua queda. Bem, como foi que surgiu a cidade de Roma ou Império Romano ao longo dos anos? Há uma lenda que é contada e é acreditada, eles acreditam, da mitologia da fundação de Roma. A lenda da fundação de Roma, que conta que os gêmeos Rômulo e Remo, nascidos de Reia no ano 771 a.C., foram jogados no rio Tibre, por ordem do então rei daquele lugar chamado Amulho, tio de Reia, né? Que havia usurpado o trono e queria, na verdade, exterminar todos os possíveis herdeiros daquele lugar, inclusive Rômulo e Remo. A história diz que Rômulo e Remo é colocado em um cesto e esse cesto encalhou no rio Tibre e hoje se encalhou onde hoje é a cidade atual de Roma. Ali diz a lenda que eles foram encontrados por uma loba e esta loba os amamentou, dando continuidade à vida dos bebês Rômulo e Remo. Tanto é que hoje o símbolo de Roma é exatamente uma loba amamentando duas crianças que representavam Rômulo e Remo. Logo mais tarde, também um camponês, um pastor, encontra Rômulo e Remo e cuida deles até a idade adulta. Chegando na idade adulta, esses irmãos fundam uma cidade, né? Que na verdade inicialmente Roma é uma ilha ou uma vila, né? Nesta mesma região, depois de um tempo, houve um desentendimento entre os dois irmãos, entre Rômulo e Remo. Rômulo assassina Remo e se torna o primeiro rei de Roma. A lenda da fundação de Roma aconteceu dessa maneira, segundo a lenda, segundo a mitologia, no que os romanos acreditavam. Rômulo matando Remo, Rômulo se torna o primeiro rei de Roma, começando aqui a monarquia romana, sendo que Roma teve 7 reis, sendo o primeiro deles Rômulo, tá bom? A monarquia inicia por volta do ano 753 a.C. e vai até o ano 509 a.C. com a instituição da República Romana. De 753 a.C. a 509 a.C., a gente vai ter o que chamamos de monarquia romana. Quem eram então os povos que formavam ou iniciaram essa civilização? Quem eram esses povos que formaram essa civilização, o Império Romano, inicialmente? Bom, são povos indo-europeus, né? Nômades que estão andando de um lado para o outro, procurando um lugar para se fixar, para se sedentarizar e começarem a viver em civilidade, né? Então são indo-europeus que inicialmente vão formar essa vila, inicialmente a cidade de Roma, que estão andando pelo continente procurando um lugar para se fixar. E também nós podemos chamar de povos latinos e depois também os etruscos, né? Que é outros povos que estão ali na Península Itálica procurando lugares para estarem ali. E esses povos vão formar inicialmente o que chamamos de monarquia romana. Roma vai ter reis, inclusive,
né? Latinos e etruscos, entre os 7 reis que estiveram à frente nesse período, 7 reis, entre etruscos e latinos, tá bom? Como se dava a formação inicial nessa monarquia romana inicialmente? Bom, durante a monarquia romana, a sociedade era formada por 4 classes sociais. São classes sociais, inclusive, isso é muito importante você lembrar, que vai existir durante todas as fases da história de Roma. Então, quem pode ser considerado cidadão romano nesse contexto? Em especial, quem nasceu em Roma, inicialmente, cidadão romano, em especial na fase da monarquia, é quem nasceu em Roma. É esses que vão ter a cidadania romana. São apenas aqueles que nasceram exclusivamente em Roma. Dentro desse contexto, nós temos 4 classes sociais dentro desse início dessa monarquia. A primeira é o que nós chamamos de patrícios. Os patrícios eram a aristocracia na monarquia romana. Os patrícios eram a classe dominante desse período. Eram formados por nobres, ricos proprietários de terra. A segunda classe que temos dentro desse contexto, classe social, é a classe dos plebeus. Os plebeus eram os cidadãos mais pobres daquela sociedade. Eram pequenos proprietários de terra, pequenos proprietários, comerciantes, artesãos e camponeses. A terceira classe também dentro desse contexto social do início da monarquia romana é o que nós chamamos de clientes. Quem eram então os clientes? Os clientes eram estrangeiros que prestavam serviço para Roma. Viviam, na verdade, da dependência dos patrícios e dos plebeus, prestando serviço para eles. Esses prestadores de serviços, como por exemplo, eles prestavam serviço de artesanato, de vendas. Como Roma, gente, ficava na Península Itálica, banhado pelo mar Mediterrâneo, aquela região é uma região de muita movimentação, de muitos povos, tá certos? E esses clientes, chamados clientes, ficavam exatamente naquela região. Eles estão ali comercializando, oferecendo serviço, e dentro desse oferecimento de serviço, os romanos, né, a monarquia romana vai ser favorecida, em especial os plebeus, os patrícios e os plebeus, né? É desse contexto, inclusive, que surge a palavra tão conhecida no nosso contexto brasileiro, a clientela. É desse contexto dos clientes que vai surgir essa palavra clientela, tá bom? Então, os clientes eram aqueles que eram estrangeiros que prestavam serviço a os cidadãos romanos. A quarta classe social dentro desse contexto da monarquia são os escravos, tá? Mas com uma ressalva a gente tem que prestar atenção aqui e alguma consideração. Esses escravos é muito diferente do contexto da escravidão ou dos escravos do Brasil, em especial daqueles trazidos da África. Esses escravos aqui do contexto da monarquia romana são escravos, tá? Que já têm uma certa liberdade, por exemplo. Esses escravos, eles exerciam alguns cargos, né? Não era apenas o trabalho braçal. Eles eram escravos, trabalhavam de uma forma braçal, né? Mas também exerciam alguns cargos dentro daquela sociedade, né? Eles, por exemplo, existiam escravos que eram professores, assessores de políticos, assessores de senador e por aí vai. Agora, essa classe social, escravos, dentro do contexto da monarquia, eles são, na verdade, a base de sustentação dessa sociedade romana na monarquia. Os escravos eram a base de sustentação dessa sociedade. Logo, nós entendemos que, dentro desse contexto da monarquia, inicialmente, era um modo de produção escravista que imperava dentro do contexto da monarquia, ou seja, eles dependiam, essa sociedade inicialmente dependia do seu modo de produção dos seus
escravos. Lembrando que esses escravos, essa escravidão, era diferente do contexto que nós conhecemos no Brasil. Esses escravos, por exemplo, eles eram trazidos como prisioneiros de guerra e em Roma eles eram exatamente usados para serem escravos. E também no contexto de dívida, quando alguém não tinha como pagar uma dívida, ele se tornava um escravo de alguém para prestar-lhe serviço. Esse era o contexto dessa quarta classe social dentro da monarquia romana. Então temos aí os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Essas são as quatro sociais que existiam dentro da monarquia e que vão existir na República e no Império. Mas, gente, como era então que o monarca, o rei, exercia suas funções dentro da monarquia romana? Bom, o rei executava as funções judiciais, executivas e religiosas. O que é isso, professor Isaac? Bom, o rei era o chefe da nação, era o chefe do Estado. A grande diferença, tá, de um rei romano naquele contexto para os reis de hoje, em especial, já com a chegada da Idade Moderna, a partir do século XVI, começa a mudar essa forma de governar do rei, a partir da Idade Moderna para frente. Esses reis, na verdade, em especial a partir da Idade Moderna, eles são hereditários, né? Vai passando de parentesco familiar. Os reis de Roma, não. Os reis de Roma, dentro dessa monarquia, eles eram eleitos, tá, por outras instituições. Os reis romanos não eram hereditários, tá, nesse período da monarquia. Eles eram eleitos por outras instituições, como, por exemplo, em especial o Senado. Era o Senado que elegia em especial os seus reis. E durante os 7 reis que passaram em Roma, né, teve eleição e quem elegeu todos eles foi por eleição em especial o Senado. Então o rei tem ele tem a função de executar as leis, a função judicial e também a questão da religiosidade. Ele também tem função religiosa. Bom, quais eram as principais instituições da monarquia neste período, tá? As principais instituições. Número 1, a instituição principal da monarquia era o Senado. Lembrem disso, gente, que isso é muito importante, inclusive é muito pedido nas provas do Enem, tá certo? Quem era a principal instituição da monarquia romana? O Senado. O Senado era o poder legislativo dentro daquela sociedade. Era a maior força de Roma. Era o Senado que mandava e desmandava. Era o Senado que dava ordem de tudo dentro daquele contexto. O Senado era formado por quem, então, professor? O Senado era formado pelos patrícios, pela aristocracia romana daquele período, eram os patrícios. Eles eram responsáveis, por exemplo, por assessorar o rei e tinham o poder, inclusive, de vetar as leis propostas pelos monarcas, tá bom? São eles, por exemplo, que irão escolher os reis eleitos através de leis. É o Senado que vai escolher exatamente os reis eleitos. Lembrando que nessa sociedade nem todo mundo tinha direito a voto. Quem em especial votava para que o rei permanecesse ou não era o Senado. A última palavra era do Senado se o rei estaria ou não nos próximos anos de mandato. A segunda instituição tão importante dentro desse contexto de monarquia era o que nós chamamos de Assembleia Curiata, ou Assembleia das Cúrias, tá certo? O que era a Assembleia das Cúrias? A Assembleia das Cúrias era exatamente constituída por chefes de famílias do povo. E essas famílias tinham funções, esses chefes tinham funções de elaborar as leis, né? Inclusive, eles tinham recursos jurídicos de ratificar, tá bom? As leis que
era relacionada aos reis. Então, a sua principal função era a ratificação das leis propostas pelo Senado. Era eles que davam o parecer se aquela lei ia entrar em voga ou não. Eles tinham exatamente a função de ratificar essas leis propostas pelo Senado e pelo rei. Tá bom? Então essas são as duas principais instituições dentro da monarquia romana: o Senado e a Assembleia das Cúrias ou Curiato. E para finalizar, gente, sobre esse contexto da monarquia romana, como então a monarquia romana acaba, né? Em que contexto a monarquia romana acaba quando começou exatamente em 753 e vai findar em 509 antes de Cristo, né? Bom, a monarquia romana, gente, acaba após disputas internas entre latinos e etruscos. Vocês lembram que eu disse lá atrás que houveram 7 reis em Roma, 7 monarcas, que dividiam o trono entre etruscos e latinos. Pois bem, agora, já no ano 509, esses etruscos e latinos vão estar em disputas internas, né, políticas, e o último rei desses reis que tiveram na monarquia, no reinado romano, é exatamente o Tarquino, conhecido como Tarquino ou Soberbo. Tarquino o Soberbo era um etrusco, então o último rei de Roma era etrusco e pretendia governar, né? A pretensão de Tarquino o Soberbo, daí o nome Soberbo, exatamente ele leva em relação a isso. Ele pretende governar acima do Senado. E ninguém até então tinha governado acima do Senado em Roma. Ninguém poderia passar por cima do Senado. Então Tarquino o Soberbo resolve que o seu governo vai ser pautado acima do Senado. É aí que vai dar mal para ele, porque após o conflito político, Tarquino o Soberbo foge e ali o Senado romano proclama a República Romana em 509 a.C. Bom, diz a lenda, a gente não sabe se é verdade, diz a lenda, uma história era contada na época de Tarquino o Soberbo, que Tarquino havia forçado, né, a filha de um senador muito importante que se chamava Lucrécia ao adultério. Ele induziu ela a trair o seu próprio marido, ou seja, a praticar o adultério, e com isso, essa jovem, essa mulher, Lucrécia, vai exatamente se matar, tirar a própria vida, e com isso Tarquínio, o Soberbo, foge e ali o Senado em Roma proclama a República e instala o regime da República Romana a partir do ano 509 a.C. A partir daqui é a nossa próxima aula. Próxima aula vamos falar sobre a República Romana. República significa coisa pública. Então, até a próxima aula. Espero que tenha esclarecido um pouco sobre um pouco da história da monarquia romana, da sua fundação, do seu desenvolvimento inicial enquanto monarquia. E eu quero deixar, como sempre, a indicação de um livro que pavimentou esta aula de hoje, o livro A História Secreta de Roma, de Sérgio Pereira Couto. A História Secreta de Roma, de Sérgio Pereira Couto. Foi o livro que nós pavimentamos para essa aula inicial sobre a fundação da cidade de Roma, falamos sobre a fundação da cidade de Roma, o seu desenvolvimento e a monarquia. Até a próxima aula.